Amém. Primeiro, assim, boa noite, né? Vamos repetir o que a gente cantou aqui, vamos. Te louvarei. Vai, irmão. Amém. Eu sei que a turma um pouquinho mais... Eu gosto de falar essa palavra, dinossauro, mas... Não vai ficar chateado comigo, não, mas eu vou pedir mais uma vez. Da maneira que vocês cantaram, a torcida do Botafogo fazia melhor, apesar de ser pequenininha. A do Palmeiras também, apesar de ser campeão várias vezes, do Flamengo. Mas imagina que você está numa situação em que está brabo, tu não sabe para onde ir. E você está orando assim, Senhor, não estou te entendendo, mas eu quero dizer que eu te amo. Aí você só tem essa frase para cantar, e com toda a tua força. Amém, irmão? Eu vou até tirar o microfone para não dizer que a minha voz vai sobressair, porque estou com o microfone. Mas vamos lá, vai. Te louvarei. O quê? Não importam as circunstâncias, eu adorarei. Ok? Somente a ti, Jesus. Então, eu só queria que... Dá para acender a luz, irmão? Dá, né? Dá, né? Amém? Dá para acender a luz aí? Porque assim, de manhã estava maravilhoso, estava de dia. É porque eu fico meio assim... Que tem gente que não pode ver luz acesa que dorme, irmão. Amém? Sim. Não, mas que eu quero ver as pessoas. Para mim é muito importante esse retorno de olhar, né? E a Bíblia fala que a janela do corpo são os olhos. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Hoje eu estava aqui embaixo comendo uma feijoada, irmão, maravilhosa feijoada. Engraçado que no final da feijoada você sempre pede, sabe o quê? Uma rede. Mas eu estava conversando com um casal aqui embaixo, eu estava um casal e mais um menino. Esse casal está aqui? Não, eu estava comendo feijoada com ele. Está aqui ou não? Acho que o menino era Vitor. Pô, foi uma conversa muito agradável e eu queria falar para ela que tudo que a gente conversou, eu fui para o hotel, pensei, e quando eu estava tomando café com o Rafael, hoje fomos tomar café, ele falou, Pedro, aí ele conversou comigo e falei, cara, é isso. Então, eu só queria dizer para ela que o tema da mensagem hoje foi o que a gente conversou hoje à tarde. Foi muito gostoso. Quando a gente começa a falar do reino de Deus, é algo que sobressai e aquece o nosso coração. Então, antes de eu trazer uma mensagem, eu sei que tem muita gente nova aqui. Quem aqui não me conhecia? Levanta a mão. Então, perdeu nada. Mas eu já vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui, eu não quero falar muito, senão vai dar a minha idade, né? Juninho vai lembrar, foi a primeira vez que eu vim aqui, num culto jovem. Foi até aqui em cima, não foi? Tinha uma mulher aqui que cantava, eu falei, como é que essa mulher canta desse jeito? E depois eu vim aqui num acampamento, se eu não me engano, e depois eu vim aqui em 2018, e foi quando eu preguei aqui no... Eu estou tentando visualizar como é que vai ficar aquele lugar, que já era bonito, né, irmão? Como estava. Eu não mexeria, mas assim, a gente sempre quer mais. Mas era maravilhoso aquele lugar lá. E hoje pela manhã eu falei a minha gratidão, né, de que quando eu vim aqui, a gente estava começando a sonhar com um projeto dentro de um lixão, com crianças em situação situação precária, de risco, saneamento básico zero, e a gente sonhou com um projeto. Eu lembro quando eu vim aqui, e eu pude compartilhar disso, e essa igreja foi muito generosa com a gente, desde quando a gente começou o projeto. Então, eu também não poderia deixar de mostrar, depois veio pandemia, tudo, a gente não pôde, mas eu gostaria de estender para você. Talvez você não esteja aqui de manhã, mas para você ver, assim, onde vocês semearam com a generosidade de vocês e o que está acontecendo nesse projeto, que já foi falado aqui, chamado Haja. Pode colocar, irmão? Obrigado, Gabriel. Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente, eu não gostava muito desse nome, e por isso, toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim.
Porque onde tem pessoas, tem jardim, depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um dos caminhos dessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim: vamos comprar essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei, no quintal só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei: como é que compra uma árvore? E ela disse assim: eu também não sei, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore e ali surgiu a AJA. Sonhávamos com uma educação integral, onde a criatividade teria o seu espaço, onde as diferenças teriam visibilidade e o coletivo respeitaria a individualidade. Na AJA, cada criança é uma expressão única que vem do Criador. Aqui eles podem ser quem eles são, eles mesmos, com as suas características bem singular, porque acreditamos que tudo começa na criança. E nós sempre afirmávamos que nós não queríamos fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com ela, com aquelas pessoas. Porque nós sabíamos que os mais vulneráveis, ele tem nome, ele tem rosto e ele tem história. Por isso trabalhávamos no empoderamento, gerando sustentabilidade. E isso só acontecia porque nós tínhamos amigos que acreditavam no que acreditávamos. A AJA tem crescido muito no seu alcance e nas suas propostas. Lembro-me que nós começamos com 12 crianças debaixo daquela árvore. E hoje nós temos 110 crianças e adolescentes que fazem parte de um programa onde eles encontram na nossa organização um lugar de aprendizado e de desenvolvimento com competência. Confesso que muitas vezes eu perco o sono só de pensar como é que nós vamos manter esse programa. Diariamente nós servimos mais de 180 almoços através da nossa cozinha solidária para essas crianças e esses adultos que trabalham com material reciclado. Aqui temos um programa de geração de renda e trabalhamos com o empoderamento da mulher e também dando a ela um acesso ao planejamento familiar. Estamos buscando investidores que apoiem a nossa causa, seja você uma pessoa jurídica ou pessoa física. Se você está buscando uma organização para apoiar, AJA. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente acredita que ninguém faz nada sozinho. E investir na AJA, com certeza, é investir em vida, é investir em justiça e transformação. Cremos que é possível ser e fazer também a diferença. Ah, lembra da árvore que eu te falei? Isso aí, essa árvore aqui atrás, temos contado boas histórias. Temos ouvido muitas histórias. Temos visto histórias sendo reescritas e simplesmente histórias sendo escritas. Então, pensa sobre isso e com certeza nós podemos fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes, com fé, com esperança e com amor. AJA, um abraço. Gratidão por essa igreja ser nossa parceira quando nós começamos. E eu queria estender aqui, hoje nós temos uma marcenaria no AJA, e 2 vezes por ano a gente tem a nossa escola de marcenaria, uma vai acabar agora no final de abril, mas essa marcenaria é o lugar onde os jovens trabalham e levantam o seu sustento. E uma das coisas, como começou essa marcenaria, é a fábrica de coração. Se você percebeu, ali tinha muitas crianças pintando. E é na hora da aula de arte, né? Eu dou aula de arte e geralmente eu sempre pego os corações e vou separando. Com certeza, não tem como eu não trazer na minha bagagem, eu tenho vários corações que estão ali. Um dia um menino falou para mim assim: tio, e se as pessoas não gostarem do nosso coração pintado? Eu falei: vão gostar. Mas e se não gostar? Eu falei: vão gostar. Mas e se não gostar? Eu falei: eles vão gostar. Aí eu falei assim: mas o que você quer falar com isso? Que eu tive uma ideia, tio. Eu falei: que ideia? Se eles não gostarem do nosso coração pintado, leva um coração branco, coloca o giz de cera e deixa eles pintarem do jeito que eles quiserem. Eu fiquei com raiva que eu não tive essa ideia, né? Mas então, isso é empreendedorismo, concorda, irmão? Então, essa capacidade de levar a garotada a pensar. Então, tá ali. Se você gostar do coração colorido, leva o colorido. Se você não gostar, pô, leva o pintado. O que eu estou dizendo é que tu tem que levar o coração. Se tu não gosta de pintar, dá para o teu neto, para o teu filho, para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu professor. Leva, irmão. Então, só isso. Essa noite, queridos, eu quero primeiro chamar a atenção para 2 públicos que estão aqui dentro. 2 públicos, talvez você vai entender.
Eu fico muito preocupado, assim, preocupado e triste ao mesmo tempo, porque eu viajo muito. Eu não sou pregador. Eu gosto de falar que eu sou contador de história. Mas eu gosto de ler a Bíblia, e automaticamente, quando você lê a Bíblia, você tira princípios e valores que passam por você primeiro. E depois é legal compartilhar, porque as pessoas também se enriquecem com isso. Mas eu fico muito preocupado hoje, né, que a gente está, talvez não seja a tua praia, né? Desculpa o meu linguajar, mas é que eu não sou de muitas letras, mas a sua praia, pensar como eu penso. Porque eu ando por aí e eu vejo um evangelho sendo pregado que me entristece, que não é esse evangelho que está na Bíblia, que é aquele evangelho de... se eu aumentar um pouquinho minha voz, não é que eu estou com raiva não, é porque... Né, aquele evangelho diz assim, determina, toma posse. É como se você botasse Deus lá e falasse assim, se tu não fizer o que eu quiser, eu não dou dízimo. Se tu não fizer, eu não vou mais no culto. Tipo assim, um evangelho que dá ordem a Deus. Um evangelho que você chega diante de Deus como se você fosse Ele. Tipo assim, estou aqui. Se tu não me der... Mas como assim? Que evangelho é esse? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu também vejo que o Brasil, por ser um país extremamente cristão, e quando eu digo cristão, eu digo um país que acredita em Deus, independente se vive aquilo que Deus quer ou não. Porque a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está aqui, irmão, está tudo descrito aqui nesse livrinho preto, antigo, mas mais atual, não conheço. Não conheço o livro mais atual do que esse aqui. Tenta me falar um aí, mas não vem com um livro de autoajuda, não. Porque a Bíblia não é livro de autoajuda. A Bíblia agora é para rir, tá, irmão? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você acredita que depois que começamos a poder viajar, a sair pregar, eu preguei, e às vezes eu estou falando um texto bíblico, e algumas vezes eu uso esse texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você acredita que quando acabou o culto, uma senhora, eu assim, respeitei a idade dela, ela disse assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é Bolsonaro? Eu não entendi nada. Ela pensou que era Bolsonaro porque eu falei João 8,32. Eu falei, senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Esse versículo não é do Bolsonaro. Esse versículo foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Quem falou isso foi Jesus Cristo, que derramou um sangue por... Eu fui esse carinhoso com ela. Que derramou um sangue por mim e por você. E que a Bíblia diz assim... Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que foi rasgado, entremos com inteira certeza de fé, com a consciência tranquila, que nós fomos justificados e perdoados. Quem falou isso foi Jesus Cristo, não foi Bolsonaro. Agora, é claro que nunca se viu mexer tanto quando você invoca um texto bíblico, né? Porque a palavra é viva, isso é fato. Então, quando você pega esse livro aqui, e você for comparar ele com o Alcorão. O Alcorão, ele tem narrativas, mas ele não tem profecia. Mas quando você pega a Bíblia, você vai ver lá há 4.000 anos atrás, um homem dizendo assim, dá vontade de chorar, mano. Ele diz assim, numa cidade de Belém, de uma virgem, vai nascer o Salvador. Isso é fato. A Bíblia vem apontando para uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, se tu está aqui frequentando, tu acha legal, vamos lá no culto do apóstolo Pedro, que legal, é legal, um culto maneiro. Querido, não se iluda. Não se iluda. Você precisa entender quem você é para Deus. E você é tão importante que Ele morreu por você na cruz. Agora, o fato dele morrer por você na cruz não te dá o direito de falar, não, ele ama todo mundo, querido. Que se arrepende, que reconhece. Por isso eu falo assim, o Brasil é extremamente cristão, porque crê em Deus. Por exemplo, meu pai é do candomblé. O Jesus dele é Oxóssi, Oxalá. Mas ele fala, vai com Deus, Deus te abençoe, e ainda faz assim, ó. Opa, peraí. Então, as pessoas, elas têm informação sobre Deus. Agora, informação não é tudo, querido.
As pessoas têm informação de Jesus, mas informação não é tudo. Porque a informação sem experiência, ela é nula. Não tem sentido? Então, o que você precisa é ter informação, mas você precisa ter a experiência, porque informação mais experiência te leva a ter o conhecimento. Isso é fato. Tem algum engenheiro aqui dentro, querida? Engenheiro. Tem algum químico aqui dentro, querido? Isso. Tem algum médico aqui dentro, querido? Vamos estudar medicina aí, pessoal. Tem... Deixa eu ver, tem algum instrutor de autoescola aqui dentro, irmão? Tem. E aí, ó. Eu estou falando profissão, sabe por quê? Eu falei, tem algum químico, algum engenheiro? O engenheiro, ele estuda, eu vou chutar aqui, tá, querido? 4 anos, 5 anos, né? Vai estudando. Mas não tem sentido toda a informação que ele tem se ele não tiver a experiência direto com aquilo que ele estudou. Então, ele recebeu muita informação e ele vai ter que ter experiência. E aí, junta, dá o conhecimento. O médico, ele estuda 10 anos, irmão. Mas não tem sentido estudar 10 anos só recebendo informação se ele não tem a experiência de ver um cadáver, de fazer um parto, de fazer uma cirurgia. O instrutor de autoescola, imagina eu dar aula de... O cara tem que estar... Calma. Quantos aqui, irmãos, vamos rir um pouco. Quantos aqui você falou assim, agora, passa a marcha e sai. A pessoa passou a marcha, abriu a porta e saiu. Aí você tem que falar assim, ó, volta para o carro, sai com o carro, né? Então, não adianta você ter informação se você não tem experiência. Eu tinha muita informação de Deus. Minha mãe era católica, depois foi para o Saint-Chanoé, que era a igreja messiânica, então ela achava que o mexe-chama é que levava ela até Deus. Então ela tinha que passar por ele, para ele levar expresso para Deus. Então tinha aquela oração que era... Quantas vezes eu fumei maconha e minha mãe falou assim, meu filho, vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. E eu estava lá doidão aqui, ó. E minha mãe batia para mandar eu virar, eu virava. Eu tinha muita informação. Eu tentei fazer o catecismo na igreja católica. Alguém aqui católico que fez catecismo? Levanta a mão aí. Ó, desvia aí. Então tu sabe fazer assim, não sabe? Ó, pelo sinal da Santa Cruz. Estou falando besteira, não. Você vai fazer o catecismo primeiro para depois você fazer comunhão. Concorda, irmão? Estou falando, ó, viu? Estou falando besteira, irmão. Eu tinha... Como é que é teu nome de preto? Alessandro, tu já falou muitas vezes, vai com Deus. Deus te abençoe. Então, nós aprendemos, nós temos informação sobre Deus. Desculpa, vou falar aqui, tá, Alessandro? Não fica chateado comigo, não. Depois tu me dá um abraço. Tá? Mas, irmão, o meu desejo era entrar naquela fila que o pessoal toma hóstia. Mas eu fui expulso do catecismo. Porque eu chamava a professora de Anália, canalha. Aí eu falei, Pedro, você não tem jeito. Aí me tiraram. Meus irmãos fizeram o catecismo. Mas eu queria entrar na fila para tomar hóstia. Porque eu sempre achei que aquela hóstia fazia alguma coisa na pessoa. A minha mãe ia assim, ó. Quando ela tomava... Posso ver a cara da minha mãe. Minha mãe, aí... Quando ela tomava a hóstia, ela fazia assim, ó. E eu falava, tem alguma coisa nessa hóstia. Mas a minha mãe falava assim, você não vai tomar, Deus vai te castigar. E eu, né, com muito temor. Mas uma coisa que eu gostava na igreja católica era a festa junina, irmão. Era de Deus, festa junina. Eu gostava tanto que até hoje, como cristão, eu faço uma festa junina no Morro do Borel, chamada Festa de São João 3,16. Irmão, é de Deus. Tem muito milho, muito pipoca, tem tudo. Então, agora tu vai gostar dessa agora, irmão. Olha só. Eu morava numa casa desse tamanhozinho assim, ó. Sala, cozinha e banheiro. Morávamos 6 pessoas. E na minha casa tinha um quadro do Jesus Henri. Aqui, ó, essa posição, ó. Eu não estou debochando, não, mas não era fraude descartável, mas era um pano, né? Aqui é o Jesus assim, ó. Joia? Não tinha como fugir daquele quadro, irmão. A minha sala, cozinha e banheiro, tu entrava na sala, estava lá. Você dormia na beliche aqui, tu vê ele ali. Tu estava embaixo, tu vê ele aqui. Não tinha como fugir. Eu até brinquei com a senhora, eu falei assim, casa de pobre é legal porque todo ano você muda os móveis para tu perceber se é uma casa nova. Então o beliche está aqui esse ano, outro ano o beliche está aqui, outro ano está aqui. Mas o Jesus estava sempre ali. Quantas vezes eu vi minha mãe, que legal essa cruz aqui. A minha mãe botava a mãozinha assim, ó.
e ficava rezando, pedindo a Deus para abençoar a gente. A gente viveu foi muito difícil para ele. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai disse que era uma feira, nunca mais voltou. Feira longe, né, irmão? Estou com 60 anos, até hoje ele não voltou. Deve ter ido de joelho até Feira de Santana. Você não já chegou em Recife, por ali. Mas eu vi a minha mãe várias vezes com a mãozinha assim, ó. Com a mãozinha aqui. Só que esse quadro, ele veio da casa da minha avó. Já era antigo. E minha avó era empregada doméstica, ela botava as moedinhas dela, o cofre dela era atrás do forro do Jesus. Era a caixa econômica dela. E ela botava as notinhas ali. Minha avó teve um surto, ficou meio que maluca, andando na rua, que não, maluca, acharam ela, tá, o tratamento, ela voltou ao normal. Mas ela esqueceu todas as notinhas lá atrás. E ficou, pessoal, eu vi com os meus olhos, eu tinha 16, 17 anos, um dia minha mãe limpando, o quadro caiu, pum, o forro rasgou. Cheio de nota lá dentro. Só que as notas eram tudo cor de abóbora, verdinho, já perdeu o valor, não tinha mais valor. Agora tu imagina a minha mãe orando para o Jesus. Jesus. E o Jesus aqui, ó. E ela orando, eu acho que Jesus fazia assim, ó. Tipo, tentando mostrar para ela que aqui atrás está cheio de dinheiro, ela pedindo dinheiro, passando dificuldade, e atrás cheio de grana. Só faltou Jesus falar assim, está aqui atrás, está cheio de dinheiro. Mas não tinha discernimento. E a Bíblia diz o seguinte em Salmo: tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, braço, mas não toca, perna, mas não anda, ouvido, mas não ouve. Todos que se curvam diante dessas imagens, tornam-se como eles. E é verdade. Porque você só tem informação, mas no momento em que tu tem a experiência, irmão, muda tudo. Muda tudo. E aos 22 anos eu tive uma experiência com Jesus. E olha que a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu tinha 15 anos. Quando alguém disse para mim que Deus não se agradava do meu cabelo. Eu estou tentando procurar uma árvore aqui, mas ele não está aqui não. Eu vi um cara com o cabelão tão bonito ontem, eu achei demais o cabelo dele. Ontem eu tirei foto ali com Jesus, com João Batista e com João. Os cabelão dos caras, tudo lindo. Mas falaram que Deus não se agradava do meu cabelo. Eu olhei para o pastor, dei vontade de mandar ele para tudo quanto é canto, mas fiquei quieto, porque minha mãe dizia que eu tinha que respeitar os mais velhos. Com 17 anos, estava voltando do Maracanã, fui ver meu time jogar, claro, o melhor do Brasil, fui ver o Flamengo jogar. Quando eu voltei, uma mulher dizendo para mim, os cabeludos não vão para o céu. E eu começava a imaginar que Deus tinha algum problema com o meu cabelo. E quando alguém dizia para mim que Deus era pai, piorava. Se Deus é pai que nem meu pai, não quero meu pai. Mas aos 22 anos de idade, eu estava dentro de uma favela chamada Complexo do Alemão, já doidão, viciado ao potencial. Estava parado, uma menina passou por mim e falou assim, Jesus te ama. Eu falei, ama todo mundo. Vou nem usar o microfone, irmão. Eu falei assim, ama todo mundo, ama todo mundo. O que você quer me levar para a tua igreja, né? Tu quer cortar meu cabelo, tu quer que eu deixe de usar minhas roupas. Isso que vocês querem. Vocês três são tudo a mesma coisa. E a menina ficou em silêncio. E eu falando, e ela... Quando eu acabei de falar, ela disse assim, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Pedro Rocha Júnior. E ela disse assim, Pedro, Jesus tem um projeto tão lindo na sua vida. E ela foi embora. E eu fiquei lá assim. Um silêncio eterno. Tentando ver a menina, ela sumiu na caminhada dela. E a única coisa que eu pensei, eu falei assim, Deus, tu existe? E eu fui para minha casa. Voltei, eu lembro que minha mãe falou assim, já voltou? Eu geralmente voltava 4, 5 da manhã. Eu tinha voltado, era 11h30 da noite. Eu entrei no meu quarto, agora a gente estava morando numa casinha melhor, entrei no meu quarto. Eu não sabia orar, mas eu comecei a rezar. E na minha reza, eu falei tanto palavrão para Deus, porque eu comecei a confessar os meus pecados. Se você estivesse lá, você ia ficar meio assustado com o que eu falava para Deus, das coisas que eu fazia. E ali eu chorei, e falava. E a única coisa que eu trago do meu coração muito forte foi que quando eu estava falando, eu comecei a chorar, eu ouvi nesses ouvidinhos aqui, ó, a seguinte frase. Estou esperando por esse momento muito tempo. Eu te amo. Aí eu chorei mais ainda, dormi, e no outro dia eu só queria uma coisa. Eu queria conhecer Jesus. Eu precisava conhecer Jesus.
Chamei a minha namorada, falei, vamos na igreja. Ela falou, vamos na missa. Eu não quero ir na missa, eu quero ir na igreja de crente. Eu quero ir na igreja de crente, de crente. Aí ela falou, minha tia é crente. Falou na casa da tua tia. Eu fui lá e falei assim, Luzia, quero ir na tua igreja. Ela falou assim, vamos. Eu falei, mas não vai mandar eu cortar meu cabelo, nem deixar de usar minhas roupas, ouvir minhas músicas. Ela falou, Pedro, vem do jeito que você está. Deus ama você assim. E eu fui na igreja, irmão, pela primeira vez. E eu fui bem agressivo. Eu botei minha camisa da Jenny Joplin, uma calça com Led Zeppelin grandão aqui. Fui bem assim, rebelde. E quando eu cheguei na igreja, uma mulher pequenininha assim, valquíria, uma diaconisa. Eu quero dizer para o pessoal que fica na porta ali, recebendo o pessoal, você não tem noção do efeito que dá um seja bem-vindo. Você não tem noção de um aperto de mão, de um abraço. E eu lembro que eu cheguei, essa mulher veio na minha direção e falou assim, jovem, seja bem-vindo, e me abraçou. E eu fiquei assim. Eu falei, muito amor no lugar só. E eu queria me livrar do abraço, e era aquele abraço carinhoso, assim, sabe, aquele abraço idoso, gostoso, assim. Eu com 22 anos, assim. Quando ela foi soltando, ela pegou na minha bochecha e falou assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei, meu Deus, chuchuzinho de Jesus, nunca. No meu métier, jamais ia falar que alguém falou que eu sou chuchuzinho de Jesus, querido. Não pode. Sentei no banco, como você está sentado aí hoje. E eu estava lá assim, ó. E tu conhece quando a pessoa é visitante, quando ela canta o louvor, já viu? A pessoa visitante, ela fica assim, ó. Por exemplo, aquela música, te louvo, ela fica assim. eu sou bom para achar visitante na igreja, mano. Aí eu estava ali assim, ó. E eu lembro que o primeiro hino que eu ouvi foi Nosso Deus é soberano. E começaram a cantar, eu estou aqui. Aí do meu lado uma mulher, aleluia! Eu falei, que é isso? Já olhei e fiquei assim, não, tem uma coisa errada aqui. Aleluia! É Deus! Eu falei, que é isso? Aí o pastor falou assim, vamos dar início à nossa oferta. Eu falei, tudo ladrão esses caras, tudo pilantra. E aí começou a minha peregrinação. Eu fiquei 6 meses dentro da igreja. Eu voltava, sexta, sábado, domingo, um dia eu fumava, eu cheirava. Eu fumava 10 cigarros de maconha todo dia. Mas domingo, irmão, eu ia para o culto, eu gostava do culto, irmão. Eu amava o culto, era legal, era muita informação. Mas um domingo, um pastor que eu nunca tinha visto lá nos domingos, foi pregar, e eu estava na 5ª fileira, na 7ª poltrona, e ele começou a pregar. É como se você, agora, tudo de preto aí, você sou eu, falei, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ª poltrona, eu estava na 7ª poltrona. Mano, o cara pregava assim, então nessa manhã, eu quero dizer para vocês, e era assim que eu ficava, desesperado. Mano, o cara só mandava flechada para mim. E na minha igreja lá, onde eu frequento até hoje, na época, tinha uns 600, 800 pessoas. Era um teatro. E ele pregava falando para todo mundo, mas ele fazia assim, ó. E só me acertava. E eu falava assim, não é possível. O senhor não me conhece, não. Aí fizeram o apelo. Se você nessa manhã quer aceitar Jesus, saia do seu lugar. E sabe o que eu dizia para mim? Eu já tenho Jesus. Aí eu fechei meus olhos, o pessoal levantou, aí começou as pessoas lá na frente, pro apelo. E eu fazia assim, ó. Aí eu firmava, quando eu via as pessoas na frente, eu falava assim, viu, é para essas pessoas, elas precisam de Deus. Eu já tenho Deus no meu coração, informação. E aí esse cara começou a falar, enquanto você não sair, nós não vamos orar. Aí a perna já começou a tremer, eu fiquei... Olha só. Aí as pessoas saíram, eu falei, viu, essas pessoas precisavam. Aí ele começou a falar assim, jovem, só falta você. Aí eu... E aí, preste atenção, irmão, isso é real. Teve uma hora que eu abaixei a minha cabeça assim, ó, e fiquei olhando para os meus pés. E o cara disse assim, enquanto você não sair, nós não vamos orar, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E eu comecei a olhar para os meus pés, e até hoje eu lembro disso. Passaram 38 anos. E naquela manhã eu disse assim, eu não falei para Deus, não, eu falei para os meus pés. Eu disse assim,
Você tem me levado para um monte de lugar que eu não quero ir. Eu não quero ir. Queridos, eu não queria fumar maconha. Eu não queria ser quem eu era. Eu tinha um grito na minha alma que só quem escutava era Deus. Os meus amigos não ouviam, porque quando eu estava no meio deles, fumando a maconha, quando eu estava saindo, trabalhando na bolsa, falando, compra, vende. Eu sabia o grito que tinha aqui dentro. E era um grito, irmãos, que ninguém conseguia ouvir, mas aqui dentro estava assim, ó, socorro! Desespero na alma. E eu olhei para os meus pés e disse assim, você vai me levar lá na frente. Tu não tem noção quanto pesava esses pés para dar um passo. Aí eu virei para minha namorada e disse assim, eu vou lá na frente. Aí a tia dela ouviu, ela me deu um gancho assim, eu falei, vai! E foram me empurrando, aí a tia, a mãe, a avó, aí o primo, quando eu vi, eu estava no corredor, aquele pastor disse assim, quem faltava está vindo. Nós vamos orar. Eu falei, ô Jesus, ô Jesus. O que eu estou dizendo para você, querido, não basta a informação. A gente precisa ter uma experiência, porque ele é real. Ele é real. E eu não vou ler o texto que eu pedi aqui, mas eu vou esboçar ele para terminar minha mensagem aqui. E eu vivo isso hoje de uma maneira assim, que as coisas espirituais você só discerne elas espiritualmente. Essa semana meu filho estava falando assim, pô pai, fala mais um pouco da sua vida, como é que você venceu as drogas? Eu achei maravilhoso meu filho me perguntar aquilo, eu sentei com ele, abri a Bíblia e falei assim, filho, papai teve uma experiência, eu choro muito quando eu falo com meus filhos, eu falo, papai teve uma experiência com Jesus. Mas eu sempre digo para meus filhos, esse livro aqui, ele é vivo. Irmãos, está sendo filmado de verdade, está sendo filmado. Mas eu quero falar de coisa que é real. Está vendo esse livro aqui? Ó. Eu sei que tu sentiu uma dor. Jogou a Bíblia no chão. Não, irmão, não joguei a Bíblia no chão, não. Eu joguei um livro no chão, que pode ser lido da maneira que você quiser ler. Agora, esse livro aqui, querido, fechado, ele é qualquer livro, mas ele é aberto, é Deus falando com você. E não adianta versículo decorado, versículo tem que ser encarnado aqui. É Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que Provérbios diz assim, filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Ninguém acha conhecimento de Deus com esse livro fechado. É Deus falando conosco. E eu falei para o meu filho assim, filho, eu tive muita dificuldade de parar de me drogar. Eu fiquei um ano limpo. Mas quando eu parei de me drogar, eu li Romanos 7. E um dia eu estava lendo Romanos 7, talvez foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei, que eu li de novo, outra vez li, e comecei a falar em voz alta, eu lia, copiei várias vezes. E o texto diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que derramou o sangue dele na cruz e me justificou e me perdoa. Uau! Eu comecei a pensar, eu falei, eu não quero fumar, por que eu fumo? Eu não quero cheirar, por que eu cheiro? Eu não quero viver na promiscuidade, por que eu fico? Eu não quero viver na imoralidade, por que eu vi que era uma luta aqui dentro. Que essa palavra aqui me fez entender e abrir os meus olhos, eu sei quem eu sou hoje. E falando para o meu filho, vou abrir um parênteses aqui, na pandemia, ficar em casa, os meus filhos, era tarefa deles. Eu quero todo o livro de Provérbios copiado. Eles me deram o livro de Provérbios, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, copiado, eu quero copiado. Não está na prisão, está preso? Porque meu filho falou assim, parece que eu estou preso. Eu falei, preso, prisão, Paulo, livro, carta. Eu falei, então vai copiar agora Provérbios todinho. E faz bem. O que eu quero dizer é que a gente tem que discernir as coisas. E eu falei que eu ia pregar sobre um texto aqui, mas o meu coração arde para falar isso para você. A Bíblia diz que o Pedro um dia foi preso, Atos 2, depois você lê na tua casa, eu não vou botar aqui não. O Pedro foi preso. E a Bíblia diz que Herodes mandou prender eles porque eles estavam vivendo o reino de Deus. E a Bíblia diz que mandaram 4 grupos de 4 soldados. Vamos lá, 4 grupos de 4 soldados, matemática, 16 soldados, prendeu um cara.
E prenderam ele. E levaram ele para a cadeia. Presta atenção agora, irmão. O texto diz assim: estando preso, Pedro preso numa cela escura, estava preso algemado entre 2 soldados. E lá fora mais as guardas. A Bíblia fala que uma luz entrou na cadeia e tocou Pedro na ilharga. Ilharga para o judeu é o coração, essa parte aqui. Tocou Pedro aqui, tum. E o Pedro está preso, irmão. E quando o anjo toca no Pedro, ele desperta. E o anjo fala assim: pega tua sandália e tua capa, levanta e me segue. Isso não está no texto, mas o Pedro podia falar assim: mas eu estou preso. Imagina, irmão, é aquele filme de época. O Pedro está preso aqui, uma algema aqui, ó. Dormindo ali, o soldado aqui, ó. Os soldados não viram o anjo, mano. Mas o Pedro abriu. Os soldados. E o anjo falou assim: levanta. E a Bíblia diz que quando ele levantou, as algemas caíram. E os caras estão lá. Aí a Bíblia fala que ele passa a primeira e a segunda guarda. Imagina o Pedro falando assim: seu anjo, tem mais soldado ali. Olha, bora, pô, vamos embora. E o anjo passa. Imagina, para você ter desenho, o anjo passa e o Pedro, olhando os anjos lá, e o soldado, ele passa. E aí a Bíblia diz que eles vão para o quintal lá, para o pátio, e tem um portão de ferro. Mano. Imagina o Pedro, está vendo? E agora? Olha esse portão, fica tranquilo. Eu acho que ali nasceu o controle remoto, porque eu acho que o anjo fez assim, ó. Abaixou a árvore, estamos aqui. Só um minutinho. Eu falo isso porque a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. E eles saíram. E ao sair, o Pedro parece que ele se belisca e fala assim: é um anjo, foi um sonho. E ele vai para uma casa onde o pessoal estava orando por ele. Tipo assim: Deus, em nome de Jesus, abençoa o Pedro, meu Deus. Liberta o Pedro da cadeia. Aí a porta. Aí tinha um empregado que não podia fazer parte da oração, né? Empregado, podia orar. O empregado foi lá e falou: quem é? O Pedro falou: sou eu. E vai lá, irmã Maria. O Pedro está lá na porta. Minha filha, não brinca com as coisas de Deus. Está lá no texto, você lê lá. O Pedro está preso. Está preso? Só um minuto. Quem é esse aqui? E o Pedro faz assim, ó. Porque a Bíblia fala assim: acenando-lhe com a mão para que todos ficassem calados. Eu acho que é isso. Legal, aí eu vou falar para você. O Pedro era um cara de Deus. Ele queria continuar vivendo. Mas Herodes mandou prender 16 soldados. Deixa eu lhe falar uma coisa essa noite, querido. Existe um mundo espiritual aqui que ele não quer que teus olhos sejam desvendados, pode ter certeza. E eu posso colocar a pessoa de Herodes como o reino das trevas, né? Que todo mundo fala, Satanás, o demônio, o diabo. E a Bíblia diz que o diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque não é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus pode estar em todos os lugares. Ele não pode estar em todos os lugares, mas o que ele faz? A Bíblia fala que são principados e potestades dominadores. Por isso que a Bíblia diz assim: a nossa arma, nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortaleza e todo o império que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então eu ouso dizer essa noite aqui, querido, o inferno conspira contra você. E eu quero dizer mais: tem pessoas que vivem presas com muitos soldados. Tem soldado todo dia vindo para tentar te prender, e alguns te prendem. E te prendem mesmo. E às vezes você não consegue discernir. E a Bíblia está dizendo que são 16 soldados. Não que os 16 soldados estão te prendendo, mas talvez tenha um. Talvez tenha um soldado que está mais preso, tem um que só está lá fora. Aí. E nós temos a capacidade, o poder, sabe de quê, irmão? De adestrar o nosso pecado. Como é que você adestra o pecado? É assim, ó. Alguém tem cachorro aqui, irmão? Cachorro. Vai, cachorro. Ele é adestrado? O meu cachorro faz assim, ó. Fica, eu boto comida, não. Ele fica assim. E ó. Aí eu falo, ok, ele vai e come. Eu tinha um dog alemão, irmão, se aquele cachorro soubesse a força que ele tinha, ele já tinha me matado. É desse tamanho o bicho. Morreu. Mas quando eu ia comprar pão, ele sempre esperava que um pão era dele. Ele ficava... Meu irmão, se ele me empurrasse, ele pegava os 10 pães que eu comprei. Mas eu falava assim, não. Eu pegava um pão, botava assim, irmão. Belo, não. Ele ficava sentado assim. Não. Aí ele ficava assim, perto do pão, assim. Aí eu falava, ok.
pegava o pão. Adestrar. Nós aprendemos a adestrar nosso pecado, porque a gente vem para a igreja, ó. Aí chega na porta da igreja e fala assim, ó, fica aqui. Você não pode entrar. Aí o pecado, não, aqui. Aí a gente entra. Soldado que nos prende, irmãos. Eu falei para uma senhora aqui hoje, ele estava falando sobre, eu falo que eu amo o versículo da Bíblia que fala assim, irai-vos, mas não pequei, irmão. Como é bom esse versículo, é libertador. A Bíblia diz que eu posso ficar irado, irmão. Mas não peca. Tipo, Assim, quem já ficou irado, irmão? Fala a verdade, irado. Quem já ficou na frente de alguém assim, tu olha assim e fala assim, vou dar um soco na cara desse cara. Irmão, eu confesso aqui para vocês, teve dias que o Espírito Santo fez assim, ó, deu uma saidinha da minha vida assim, ó, e ficou me olhando assim, falando, que isso? Algumas atitudes assim, ruins. Eu estou falando que eu sou crente, irmão. Então, irai-vos assim, é de Deus, tu pode ficar irado, mas não peque, engole a tua ira. Agora, tem um soldado que ele vem e fala assim, dá-lhe um socão logo, rebenta. E você é manipulado por isso e você toma atitude tudo errado. E eu conversando com ela, e essa senhora falou assim, mas a Bíblia diz assim, quem está em pé, cuidado para que não caia. Eu falei assim, mas a Bíblia não diz isso não, irmã. A Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Porque quando você pensa assim, você sabe que você ainda é pecador. Essa carne que grita o tempo todo, mas você tem que fazer o quê? Eu esmurro esse corpo todo dia. Vai obedecer a Deus. Ok? Agora pensa comigo, irmão. Pensa comigo aqui. Eu falei para essa senhora, ela falou assim, não, mas você deveria procurar o seu pai. Porque eu estava falando que meu pai me abandonou, minha mãe, né? E eu falei para ela assim, ó, eu tinha vontade de matar o meu pai, Isso, de verdade isso. Eu tinha raiva do meu pai, ódio do meu pai. Jesus entrou na minha vida, querida. Mas mesmo assim eu ainda tinha esse sentimento. Com 25 anos eu li aquela oraçãozinha que todo mundo aprende na igreja, né? Pode fazer comigo? Vamos ler comigo, vamos. Pai nosso que estás no céu, vai. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acabou a oração aí? Não, irmão, a oração continua, só que a gente não quer esse pedaço. Qual é a continuação? Se você perdoar as ofensas de quem te machucou, eu vou te perdoar. Mas se você não perdoar, tu não será perdoado. Isso é consequência de quem saiu da informação, mas tem a experiência. E quando eu vi isso, Deus ministrou no meu coração, eu fui procurar meu pai. E eu achei ele, o trabalho dele, e falei assim, e aí, Rocha? Ele nem falou assim, fala, meu filho. Ele falou, fala, você quer? Eu falei, eu vim aqui porque eu queria te dizer para você que... Eu quero te dizer que eu vim te pedir perdão. Eu vim te pedir perdão porque eu te odeio. Mas hoje eu quero deixar isso aqui. Eu vim te pedir perdão porque eu desejei te matar. Eu falei mal de você para muita gente. Eu quero te pedir perdão por isso. Aí eu comecei a chorar. Ele falou, está chorando? Eu falei, ó, eu conheci Jesus. Ele mudou minha vida. É crente agora? Eu falei, sou. E depois eu falei para ele assim, mas eu também vim te dizer que eu te perdoo pelo pai que você não foi. Eu te perdoo porque você um dia foi embora, nunca deu satisfação. Eu te perdoo por você ter abandonado a gente. Eu te perdoo. E chorava mais ainda. E ele não estava nem aí, querido. Mas eu entendo, ele tem muita informação naquilo que ele acredita, na religião dele. Mas sabe como é que eu saí de lá? Eu saí de lá assim, ó, leve. Porque soldados, eles fazem com que pessoas tenham autoridade aqui dentro da nossa cabeça. E nós não relaxamos nunca. Ficamos levando um peso. E depois eu falei para ela assim, olha, meu pai... Mas quando meu pai foi embora, eu fui na casa do amigo meu brincar, nessa época, chamei meu amigo, o pai dele falou assim, entra, Pedrinho! Eu entrei, mas o meu amigo não estava lá. E lá eu saí de lá abusado sexualmente, na inocência, na alma, no corpo. E esses fantasmas me seguiram muitos anos da minha vida. Eu tinha um homem, desculpa a palavra, não sei para onde vai essa pregação, não sei se está ao vivo. Está ao vivo? Não, né? Está ao vivo não. Está ao vivo? Ok. Mas você vai entender.
Eu tinha um homem que falava para mim toda vez que me encontrava, que me via, falava assim, ó, se tu falar para alguém, eu vou te meter a porrada. Se tu falar para alguém, eu te mato. Eu tinha medo dele. Eu estava passando com a minha mãe, eu via esse homem, pai de um amigo. Até 13 anos eu vivi com esses fantasmas dentro de mim. Mas com 13 anos eu beijei uma menina e eu falei para mim, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Aí comecei a compensar namorando com 15 anos. Descobri meu primeiro cigarro de maconha e fui até 22 anos. E eu lembro que aos 26 anos desse processo do meu pai, eu sabia que esse homem também eu precisava liberar ele da minha vida. Soldados que me prendiam, querido, me amarravam aqui dentro. Fui lá e procurei ele, encontrei um cara com aspecto de bêbado. Olhei para ele e falei assim, e aí, tudo bem? Ele, Pedrinho! Eu falei, não sou mais Pedrinho, eu sou Pedro. Ele, quer? Eu falei, não quer não. Eu só quero dizer para você o seguinte, não sei se você fez com mais alguma criança, não sei. Mas eu quero dizer para você que eu te perdoo. Eu sei que só tem coisa que eu, você, Deus e o diabo sabe, mais ninguém. Eu te perdoo. Você me oprimiu aqui dentro anos, mas eu quero liberar a tua vida, eu quero te ajudar. Aí comecei a chorar. Aí ele falou assim, está chorando por quê? Mano, está chorando por quê? A ira. E eu engoli ela, porque a vontade era de dar um soco na cara dele. Mas eu sabia quem eu era. Eu não estava mais na informação. Eu tinha experiência aqui. Quais são os soldados que nos prendem, irmãos? Quais são os soldados que nos prendem de viver essa experiência e saber que Ele é um Deus vivo? Ele não está na cruz, Ele saiu e Ele diz assim, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos nele, faremos nele morada. Como diz a canção do meu amigo, Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos, me fez casa, eu sou morada. Lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem Ele ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. E o refrão diz, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Essa noite, irmão, eu queria te lembrar disso. Quais são os soldados que nos prendem? Satanás, querido, não está preocupado com o cara se drogando, com a prostituta, com o político corrupto, com o cara que está roubando. Ele não está preocupado com essa turma não, porque já pertence a ele. Ele está preocupado comigo e com você, que está querendo conhecer Deus. Mas mesmo assim, irmãos, ele vai vir. Tipo assim, está no trono dele, está olhando para você e fala assim, mentira, sim, vai, a mentira vem e a gente começa sutilmente te enganar. Aí vem aquele espírito de dar um jeitinho em tudo. Aí vem aquele que traz o problema para dentro de casa. Aí vem aquele da rebeldia nos filhos. Sou crente, tenho 4 filhos, e meus filhos eu tenho que colocar às vezes no lugar. Falar, tu perdeu a noção do perigo, querido? Perdeu a noção do perigo? Calma, nem é assim não. Cala sua boquinha, abaixa tua cabeça aqui. Aí vem ao sofisma, que às vezes o menino e a menina nem percebe. Meu filho fala assim, pô pai, caraca, fala com a minha mãe, pô. Eu falei, o que houve, Noah? Pô, falei com a minha mãe isso. E o que ela falou para você? Ela falou isso. Eu falei assim, tu obedece. Até tu está defendendo a tua mãe. Eu falei, não estou defendendo a tua mãe, não, que tua mãe te ama, cara. E se ela te falou isso aí, é porque ela te ama. Então abaixa tua bola e se tu vai lá e pedir perdão à tua mãe. Soldados que entram na nossa casa. Soldados que nos prendem, soldados que nos tiram a comunhão com esposa, com filho. Soldados que estão aí, ó, solto. E terminando, a minha pergunta essa noite, talvez você refletindo aí, cada um tem a sua história, irmão. Cada um tem um rosto. Cada um tem uma história aqui dentro. Só você sabe o que tu está vivendo. Mas sabendo que tu vive, que eu vivo também todo dia, como igreja eu estou aqui para te dizer, querido, primeiro, sai da informação. Jesus é muito maior e por isso Ele derramou sangue por você na cruz. Para te perdoar. Ele não te quer pela metade, Ele quer por inteiro. Ele quer te ajudar em muitas coisas que você não consegue. Ele quer te direcionar. Ele quer te ensinar no caminho. Por isso Ele diz, ensina a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sai da informação. Outras pessoas, querido, libera essa pessoa, querido, que te paralisa, que tira a tua força, libera, perdoa, meu irmão.
Eu não quero crer, mas eu vou lançar essa palavra aqui. Tem casais, querida, que dormem na mesma cama, mas as almas estão separadas, porque não conseguem se perdoar. Soldado. Tem filhos que passam em casa, come, levanta, sai, parece que não está nem na casa dos pais vivendo lá. Vou falar como tio, toma vergonha na tua cara, levanta e pede perdão ao teu pai e tua mãe. Vai acertar com eles, querido. Não deixa que os soldados te prendam nessa rebeldia. É que tu não conhece meu pai, não importa. Não importa não. Não vem com essa conversa comigo. Eu amo meu filho. Lá em casa a gente tem um princípio. Ninguém dorme se não acertar. O que aconteceu durante o dia. Não dê sono. Chama, mano. Eu sei que... Eu sei o que é isso. Eu aprendi com a minha esposa. Dá uma volta no quarteirão. Mano, dar uma volta no quarteirão é libertador. Porque quando você está com raiva, você faz coisas que você não quer fazer. E soldado ama isso, irmão. E soldado... Dá uma volta no quarteirão, você vê. Tu sai da pressão e você sente o amor de Deus. Fala assim, filho. E o pior é quando ele fala assim, tu está errado. Volta para casa e pede perdão para os teus filhos. Volta para casa e pede perdão para tua esposa. E aí, irmão, é que entra a experiência. Quando só tem informação, fica tudo no sublime. Mas quando você tem a experiência, você fala, ô Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele fala assim, eu vou contigo lá. Não é fácil, irmãos, mas é preciso. Tem soldados que estão algemados a gente, né? Que tentam algemar. Tem outros que só estão nos olhando e só ditando. Essa noite com muita liberdade, eu digo para você que aqui é o altar. E o altar é lugar de renúncia consciente. Quando eu identifico alguma coisa, a igreja está aí para isso, né? Para a gente aprender, para a gente crescer. Por isso que um ao outro ajudou e disse, esforça-te. É um levando a carga dos outros. No meio dessa experiência. O altar está aqui. E eu sei, irmão, que tem algumas pessoas que precisam olhar para o pé. A perna vai pesar. Porque se tu levantar, alguém te conhece e fala assim, o que foi? Meu irmão, não importa, quem vive a tua vida é você. Mas ninguém. Pessoas podem te ajudar. Mas o tomar a decisão, quem decide é você. O altar está aqui. Se você entende que em algum momento a palavra falou com você, pô, essa é a hora de você falar assim, Jesus, ô Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Essa é a hora, irmão. Você pode falar assim para o cara do teu lado, dá licença, vou lá na frente. Você não precisa falar para ninguém porque você está vindo na frente. Porque a Bíblia diz assim, aquele que reconhecer diante dos homens o que eu estou falando com ele, eu vou reconhecer diante do Pai. E aquele que não reconhecer, como é que eu posso reconhecer? O Espírito Santo está aqui. E eu sei que Ele está falando contigo, querido. De verdade, eu sei. E sabe por que Ele está aqui? Ele está aqui porque a gente está aqui. Porque quando a gente for embora, isso aqui vai ficar vazio. Não vai ter presença dele nenhuma aqui, porque Ele vai com você. Ainda tentando falar assim, filho, ó, é assim. Vamos fazer isso amanhã. Ó, eu estou junto contigo. Ó, eu sei que vai ser difícil, mas vamos fazer a coisa certa. O altar está aqui. Se você entende que você precisa vir para a gente orar, venha, mano, vamos orar. Vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Eu queria saber teu nome, que se eu falasse teu nome, tu ia vir, né? Mas eu não preciso falar teu nome, porque tu sabe o teu nome. E você pode identificar alguns soldados que te prendem. Vamos ficar de pé, que talvez vai ser melhor você pedir licença e vir na frente. Já é uma ajuda, né, irmão? Quais são os soldados que te prendem, irmão? Na boa, vamos lá. Faz uma retrospectiva aí, dá uma olhadinha aí. O que te fere? O que te prende? Quais são as informações que você tem, mas que não são suficientes a partir da experiência? De verdade, essa hora, eu queria ter um espírito de revelação, sabia? Eu fico sempre pensando nisso. Um dia eu vou ter, eu vou ficar espantado comigo mesmo. Porque... imagina se Deus falasse assim, fala para o João, fala para Maria, fala para o Wolf, fala para a Selma. Tu está falando assim, vai falar meu nome? Não preciso falar teu nome. Porque Deus conhece o teu nome, irmão. E Ele sabe, tu sabe que Ele fala contigo. E talvez,
Tu tem um coração de pedra. Não fez nada. Se tu reconheceu isso, tu não fez nada, tu precisa vir aqui, irmão. De verdade. Esse é o altar, meu. Esse é o altar. Talvez se você está na arquibancada, esse é o lugar mais alto, não. Que a gente começa a andar com ele no lugar mais baixo. Quando a gente se encurva, a gente cresce. Vai, meu irmão, vai esse nome de... Eu vou falar que nem o cara, só falta você! Aí você está pensando assim, se ele falar de novo, eu vou. Só falta você. A gente está aqui diante dele, irmão. E não tem idade. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Não tem quem tem mais dinheiro, quem tem menos. Não tem quem tem mais inteligência, quem sabe menos. É diante dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E o meu sentimento a partir de mim é que a primeira coisa que ele fala aqui é: eu te perdoo, filha. Eu te conheço, filho. Eu conheço as tuas dores. Eu sei o que te fere. Eu sei o que te prende. Jesus, essa noite a gente está aqui. E somos pessoas totalmente diferentes, Pai. Mas a tua palavra diz que nós viemos da mesma matriz. O Senhor nos criou, nos deu um fôlego de vida. E essa noite eu sei que tem pessoas aqui com vergonha, Senhor. Vergonha porque consegue ouvir o soldado dizendo assim: tu não tem mais jeito. Ninguém sabe o que tu fez. Mas essa hora, eu sei que tu fala para ele assim: eu sei, filho, o que tu fez. Mas eu também quero dizer que eu te perdoo. Olha para mim. Eu sei que tem pessoas aqui, talvez orando: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero dizer que eu te amo. Jesus, essa noite a gente está aqui, Senhor, para que a tua graça nos envolva. Jesus, eu sei que basta um abraço teu, Senhor. Tem pessoas que precisam ser abraçadas aqui, Senhor. Gente que precisa ser tocada. Gente que não se perdoa. Gente que vive debaixo de religiosidade, de aparência. Deus, essa noite repreende esses soldados, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de mentira, Pai. Todo espírito de acusação. Todo espírito de dar o jeito, Senhor. Todo espírito de se esconder, que seja repreendido essa noite, Deus. Nós queremos dizer para ti: Jesus, nós queremos ser livres, Senhor, para te adorar, para te amar, para estar junto contigo. Senhor, obrigado pelo teu amor. Jesus, talvez tem palavras que nós não conhecemos no nosso linguajar de oração. Mas essa noite eu quero orar por ternura, Pai. Tem gente que precisa de ternura aqui, Senhor. Tem gente que precisa que a multidão das acusações sejam repreendidas pela tua ternura, que chega, que nos abraça, mas também que nos leva para a seriedade de entender o sacrifício da cruz, porque o sangue do Senhor nos justifica. Obrigado, Pai, obrigado porque a tua graça nos basta. Mas nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor, porque tu é um Pai bom, tu é um Pai bom. O Senhor é um Pai bom. E quando eu falo Pai bom, eu sei que tem alguns pais aqui que entendem o que eu estou falando. Apesar dos filhos rebeldes, da desobediência, a gente ama. Mas a tua palavra diz que nós, como sendo pais, pensamos em dar boas coisas. Imagina o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Nos ensina a sair só da informação para ter experiências diárias contigo. Experiências vivas que nos faz refletir e continuar andando. No nome de Jesus. Amém.